Chegamos no final então dessa série de vídeos a respeito do tipo do Enneagrama, e a intenção nessa série é justamente que vocês se identifiquem com esse ego, né? Porque o primeiro momento é esse, é o momento de se identificar com o nosso ego. Depois, então, que a gente entende bem como funciona o nosso ego, é que a gente vai começar a dar os primeiros passinhos para trás. Mas isso é uma outra história. Primeiro, é importante que vocês descubram qual a caixa de vocês, aonde vocês estão fechados e presos. Isso é importante para a gente começar aos pouquinhos a quebrar essa caixa de dentro para fora, né? Então é importante que vocês descubram qual o ego, qual a personalidade, qual o personagem que vocês estão atuando nessa vida, nesse momento do tempo. E assim, o que acontece com os mentais? Os mentais são 5, 6 e 7, né? O 5 tem a energia toda voltada para dentro, ele é todo introspectivo, é mais introspectivo. Isso vai depender um pouco do instinto dominante, né? Mas ele, em princípio, ele tem uma energia mais introspectiva. O número 6, ele tem uma energia para fora e para dentro, então ele tem um pouquinho mais de equilíbrio em relação à introspecção e essa energia muito para fora, como tem o 7. O 7 ele tem uma energia totalmente voltada para fora, né? É um escapismo total de energia. Então, qual é o medo do 7? O medo fundamental do 7 é de sofrer dores e privações. Ele foge da dor. E qual é o desejo dele? Ser feliz, satisfazer-se, realizar-se, né? E de preferência não sentir a dor. Então, apesar dele estar nessa tríade dos medos, né? Que a tríade dos 5, 6 e 7 é a tríade mental. Então, o que eles mais têm é medo. Apesar do 7 estar na tríade mental, ele não é muito medroso. Ele é até bem corajoso, porque ele não tem medo das coisas de fora, ele tem medo das coisas de dentro, né? Então, para ele, a dor está dentro dele e ele não quer sentir essa dor. Então, ele enfrenta tudo o que tiver que enfrentar para não enxergar isso, para não sentir isso. Então, florais bons para o número 7. O floral do foco. O Wild Oat, o floral do foco, por quê? Porque ele vai tanto para fora que ele não foca em nada. É uma flechinha para cada lado, né? Então ele tem uma dificuldade tremenda de focar, de fechar a energia num ponto só, né? Vervém. Por que o vervém? O número 7 é um dos mais criativos, se não mais criativo do Enneagrama. E ele tem uma capacidade de convencimento absurda. Então, essa empolgação que ele traz num projeto novo, ele consegue convencer todo mundo de que aquilo ali vai ser uma coisa muito boa. Então, para essa capacidade de convencimento que chega no ponto de euforia, que não é uma coisa muito legal, porque aí não é só a vontade, né, a alegria, já é no ponto da euforia, é quando ele está muito escapista, né, de si, ele começa nessa energia de euforia. Então é legal dar um vervém. Florais de ansiedade e relaxamento são fundamentais, porque ele é um tipo de muita ansiedade também, né? Principalmente se a asa dele é 6, ele vai ter mais ansiedade ainda. Quando a asa é 8, ele consegue ainda colocar com mais força as coisas para fora, consegue usar um pouco mais o corpo. Mas quando ele está muito no ar, como é um 6, ele tem muita ansiedade, porque começam a vir muitos medos, a cabeça fica muito confusa. Então, pode escolher
Aspen, Impatiens, né? Porque são dois de ansiedade que são muito bons. Chicory. Por que o Chicory que eu coloquei aqui? Porque ele tá sempre buscando fora, né? Então ele não quer ter contato com o interior. E aí aquele interior, o que acontece com aquele interior? Tá completamente vazio. Tá completamente congelado, digamos assim, né? E ele não quer chegar ali de forma alguma. Então o Chicory preenche um pouco essa sensação de vazio. Hater. O hater eu botei para momentos que o tipo 7 está muito falante ou se é realmente um tipo 7 que fala demais, né? O hater é muito legal para dar uma equilibrada nessa parte aérea aqui que fica só, ele não vai pro coração, ele fica só da boca para fora, né? É o da boca para fora que fala sem pensar, não ouve ninguém e é só ele que quer falar. White Chestnut também é muito bom para aqueles que têm a mente extremamente inquieta, né? Mente tagarela demais, a mente é aquela que não consegue nem fazer a meditação. Geralmente os tipos mentais, eles precisam de um estímulo para fazer a meditação. Só que o tipo 7, ele já tem estímulos, muito estímulos externos, né? Então talvez ele tenha que fazer uma meditação guiada, mas guiada por um som muito suave, né? Só com o som da própria respiração, num silêncio absoluto. Isso a gente vai ver mais pra frente nas práticas, né? Então eu acho que o tipo 7 é isso, não esquecendo que no Rescue já tem Impatiens, então não precisaria dar o Impatiens sozinho, pode dar só o Rescue, né? Associado com Vervain, com White Out, Hater se for muito falante. Então assim, qual é o vício mental do 7? O vício mental é o planejamento e a imaginação positiva. Porque quanto maior a dificuldade que ele encontra no agora, mais os sonhos se intensificam, atraindo toda a atenção e empolgação das pessoas. Então, quanto mais difícil aquilo, mais ele vai atrás e fica, né, na sua imaginação ali, criando sem parar. O vício emocional, que é a paixão, é a gula. O vício emocional do 7 é a gula, porque ele busca tudo fora. Então, ele busca sentimentos, ele busca alimento, ele busca novas coisas, novos livros, novos cursos. Ele está sempre indo para fora, né? Ele não quer olhar para trás, para dentro nem pensar. Então, ele busca tudo fora. E essa que é a gula, come tudo que está fora. O mecanismo de defesa é a racionalização. O que é a racionalização? É aquele momento em que começa a dar desculpas para aquilo que dá errado, né? Não tem o que dê errado para o tipo 7. Por exemplo, não deu certo aquilo, mas é porque não tinha que dar mesmo, não estava no momento, né? É todas aquelas frases que a gente sabe do positivismo, porque o tipo 7 ele é o otimista de todos os tipos, ele é o mais otimista, ele é inclusive chamado de otimista por alguns autores. Então, ele não quer estar em contato com dores, tristezas, compromissos e frustrações. Então, ele racionaliza, tudo ele dá uma desculpa positiva, né, para aquilo que aconteceu. Então, vamos para as práticas. As práticas que é o mais importante para o tipo 7. Tipo 7. Perceba quando começam coisas novas. Quando vocês começarem uma coisa nova, em que momento vem aquele desinteresse, aquele começa a recuar. Ele avança, cria, vai, daqui a pouco ele começa a recuar. Em que momento isso acontece? É um momento de dificuldade e de dor
É algum encontro com a dor que vai se ter e com a dificuldade, e quando começa a perceber também que aquilo vai privar e vai tirar a liberdade, né? Em que momento isso acontece? Quais as práticas que vocês já começaram e que estão até hoje fazendo? Começaram lá na infância, começaram lá na adolescência e até hoje, né, na fase adulta e madura, ainda estão fazendo. Então, percebe o que levou a fazer até hoje? Por que ela é tão agradável até hoje? Né? Ela não traz frustração, então vocês conseguem levar ela até adiante. Ao pensar em um fato difícil, logo vem a tal explicação, que é a racionalização. Era para ser assim, não tinha tanta importância mesmo, isso não era para mim, né? Aquelas frases prontas que se usa muito. E a racionalização é justamente a capacidade de dar a explicação para aquilo que aconteceu, para aquela frustração, para aquele erro, né? Liste pelo menos 2 dores ou frustrações que você está racionalizando e se permita sentir essas 2, né? Se deu errado, tudo bem, deu errado, né? Sente essa frustração daquilo que não conseguiu fazer, sem problema nenhum, mas traz para o coração, traz para dentro um pouco, para o corpo sentir isso. Reduz o número de livros, né? Isso serve para cursos, para hobbies, para trabalhos. Reduz um pouco, né? Leia um livro até o fim, antes de pegar outro. Escolha, para o 7 é muito difícil ter só um livro de cabeceira, ele tem a pilha, né? Mas então escolhe 2 para deixar ali do lado e só pega no terceiro quando terminar esses 2 ou pelo menos um deles. Quais compromissos que você cumpre até o final do dia, né? Pequenas coisas, pode ser até coisas do dia a dia, do cotidiano. O que acordou pensando em fazer e não fez até o fim porque já começou logo a fazer outra coisa. E de preferência, liste o que precisa fazer no dia seguinte. Isso aí vai ajudar bastante. Não precisa encher uma folha, né? Que é o mais corriqueiro do 7, é encher uma folha de atividades. Então coloca ali 2, 3 coisas e cumpre aquilo até o final, tá? Que projetos já abandonou e usou uma razão maravilhosa para ter abandonado esse projeto? Que dor é essa que chegou e que o número 7 não conseguiu lidar e precisou escapar dessa dor? O contato com a natureza ele é muito importante, tá? De extrema importância para o número 7, extrema importância. Porque a natureza, se a gente vai realmente em busca da natureza, a natureza ela não é barulhenta, né? Ela não tem televisão, ela não tem internet, ela não tem música, ela não tem sons de pessoas falando, montoeira de gente. A natureza em si, se a gente for para o meio do mato, a gente vai ouvir passarinho, né? No máximo um barulho de vento. Então, é muito importante diminuir os estímulos para o tipo 7. Diminuir tudo. Diminuir o telefone, a televisão, muita conversa. Os tipos 7 precisam se recolher ao silêncio. É extremamente importante que isso seja feito. E aí, o que vai acontecer? Se eu parar ali 15 minutos no silêncio, o tipo 7 vai observar a agitação interna que isso desencadeia. É uma agitação interna absurda. Fica sozinho pelo menos uma vez por semana, mas sozinho mesmo, em solitude, né? Aprende a ficar sozinho em casa. Aprende que essa solitude é muito rica. A prática diária da meditação é um remédio para o tipo 7. É um remédio. Ele é como se fosse beber água, como se fosse respirar para o tipo 7. Então fazer uma atividade que não tenha muito estímulo,
né? A yoga é maravilhosa porque ela dá foco que é preciso no tipo 7, além de ser uma prática de poucos estímulos, né? Respiração consciente, respiração no aqui e agora, uma prática maravilhosa para o tipo 7 é o renascimento. Vou falar um pouquinho do renascimento. Quem tiver interesse, coloca aí para mim. Se quer saber, eu falo um pouquinho a respeito do renascimento. O que o tipo 7 está resolvendo adiar? Qual assunto difícil? Qual assunto que ele está empurrando com a barriga e não está querendo chegar de frente e resolver esse assunto? Que dor é essa? Então, agenda um dia para resolver esse assunto e se livra desse mal que está ali remoendo, né, na mente fixada nisso. Abra mão de fazer muita coisa e dê oportunidade para as pessoas da família falarem um pouco mais os seus problemas, né? As suas coisas. Dê mais atenção e para de fazer. Não vira as costas e vai lá e continua fazendo. Vira para as pessoas e olha e escuta o que as pessoas têm a dizer. Isso é super importante. Práticas super corriqueiras, assim, como arrumar uma gaveta com bastante dedicação, arrumar um armário, uma coisa que seja bem prática e simples para fazer. É bem interessante colocar numa agenda, né? Hoje vou arrumar a gaveta tal. Isso é um exercício para o tipo 7. E uma coisa também super importante, percebe o medo de quê? O medo de quê? Por trás dessa raiva e dessa brabeza que vem, qual é o medo? Que dor é essa que dá tanto medo de sentir? Podem ser alguns traumas? Podem. Então, por isso a respiração ela é de extrema importância. Essa prática do renascimento, que é uma respiração circular, ela é de extrema importância para todos os tipos, principalmente para os mentais, porque os mentais eles entram num looping e ficam aqui na mente, os 6 com um medo danado, os 7 com um escapismo danado e os 5 com os seus pensamentos e sentimentos lá na mente. Porque ele não sente com o coração, ele sente com a mente, ele analisa e ele, né? Então, por que a respiração é muito importante? Porque traz para baixo, a mente para baixo. E escute as pessoas o maior tempo que consegue, sem falar absolutamente nada. Esse é o exercício para os nossos queridos tipo 7. Um exercício fundamental. Respirar, ouvir e olhar para as outras pessoas. Ok? O tipo 7 é isso aí. Depois, mais para frente, a gente vai colocar também a respeito dos óleos essenciais para cada tipo. Qual seria um óleo essencial que poderia ajudar bastante ao desenvolvimento dessa personalidade do tipo, tá bom? Fico por aqui então.